Afetividade como auxílio na prevenção e cura de doenças. Palestra. Item o que vou refletir vem de minhas experiências diretas e de leituras nas quais me apoio em meu trabalho de psicoterapeuta. Item hoje é vasta literatura dizendo que a verdadeira causa das doenças, que muitas vezes desconhecemos, é a falta de afeto ou amor, causando um vazio dentro da gente que às vezes chega a doer. Ele vai minando nossas forças interiores, nossa vontade de viver, nos adoecendo, nos matando. Os remédios e as cirurgias, a alimentação, a ginástica são importantes, mas só trazem a cura se internamente tivermos vontade firme de nos curarmos. Item nossas reflexões baseiam-se principalmente no psicanalista Carlos Plastino, professor da PUC-RJ e UERJ, que trouxe inequívoca contribuição com sua obra O Primado da Afetividade. Ao final, cito também outras obras, que tratam desse tema com muita sabedoria. Antes de entrar no tema específico, peço permissão para fazer uma rápida reflexão, seguindo o pensamento do psicanalista Plastino, sobre a questão dos paradigmas, como modo de pensar o homem e o mundo. Um paradigma é um conjunto de perspectivas dominantes em torno da concepção do ser e do homem que, em período de estabilidade paradigmática, adquire uma autoridade que o naturaliza. E aí passamos a dizer que isso é natural, isso é assim mesmo ou sempre foi assim. O paradigma chamado moderno tem como conceito-chave a cisão radical entre natureza e ser humano. Esta cisão constitui o dualismo básico, que vai se desdobrando em outros, e sujeito, o objeto, natureza-cultura, corpo-psiquismo, tudo isto caracterizando uma visão cartesiana e positivista do homem e do conhecimento humano. Esta visão evidencia a atividade racional e soberana do sujeito tido como neutro e ativo que age sobre o objeto tido como passivo. Ela pressupõe também um real tido como organizado e naturalizado, empobrecendo, assim, o pensamento sobre ele. Igualmente o paradigma moderno tem a visão do homem maquinizado, sendo, portanto pobre, reducionista e simplório. Observo que estamos ainda presos a esse paradigma moderno, dito acima, tendo uma visão simplificada e reducionista da obra de Freud, seja para aceitá-la, seja para negá-la. Formamos um juízo de valor superficial a seu respeito, que deixa de fora muitas das preocupações que já se encontravam em sua obra, sobretudo após os anos 20. Com base na crítica aos limites desse paradigma moderno, Plastino fala sobre grande virada no pensamento de Freud, a partir dos anos 20, onde ele defende o primado da afetividade e propõe que sua obra seja sempre revista e enriquecida pelo movimento que une teoria e prática, evidenciando a complexidade de que fala Edgar Morin em suas ricas reflexões sobre as contínuas mutações da realidade e dos paradigmas. A obra de Plastino chama, assim, a atenção sobre a natureza histórica e, portanto, provisória, do conhecimento, defendendo uma visão processual dos estudos de Freud ao longo de sua carreira, superando muito do que se costuma afirmar sobre as limitações do pai da psicanálise. Como tantos outros estudiosos do seu tempo, Plastino reconhece que Freud caminhou dentro do paradigma moderno, embora deixasse transparecer, desde cedo, uma crítica implícita a esse paradigma, que foi se explicitando durante suas pesquisas, sobretudo depois dos anos 20. Suas conclusões ou teses sempre se pautaram numa inter-relação permanente entre teoria e prática, o que o levou a avanços e também a auto-crítica em muitas de suas teses, nem sempre percebidas pelos seus adeptos ou discordantes com pouca criticidade. Em sua obra Plastino reforça a posição dizendo que a psicanálise seja vista como um saber e uma prática que se refaz à medida em que penetramos na complexidade da psique humana. Ele mostra essa posição ao afirmar que a psicanálise deve buscar a profundidade e a complexidade dos fenômenos psíquicos, para além de uma posição biologizante e fisicalista. Ele faz também referências às ideias de Castoriadis, que discute bem a questão dos paradigmas e traz bastante subsídios para um melhor entendimento da obra de Freud ao longo dos anos. Ele percorre com muita lucidez a trajetória de Freud, salientando que ele, ao longo de suas pesquisas, já se dava conta da existência de algo mais primitivo ou anterior do que o princípio do prazer, como centro da psicanálise, chamando a atenção para o primado da afetividade. Essa constatação da existência de algo anterior ao prazer, a nosso ver, remete-nos ao pensamento de Rubem Azevedo Alves, educador e psicanalista, que poderíamos designar de psicanalista integrativo. Tive a honra de ser seu aluno, no mestrado na Unicamp. Ele coloca a alegria antes do prazer e vai na direção de uma psicanálise profunda, que não pode ser praticada nos moldes do paradigma moderno, com seu dualismo e intelectualismo ou mesmo com sua visão de um homem maquinizado, como pretende o paradigma moderno. Tivemos também o privilégio de estudar com o educador Paulo Freire, que reforça a necessidade de termos amorização nas nossas relações, ou afetividade antes de tudo. Em consequência dessas reflexões pautadas na superação do paradigma moderno e alicerçada no pensamento complexo, conforme o denomina Edgar Morin, penso que temos que rever uma questão muito recorrente na psicanálise que são, por exemplo, as compulsões. Devemos considerar que elas, de um modo geral, não expressam aquilo que parecem à primeira vista expressar. Por exemplo, a compulsão alimentar, a compulsão sexual, a compulsão para o consumismo e outras, na verdade, escondem algo mais central e importante que é a carência de afeto ou de amor, cada dia mais presente em nossa sociedade. Nas famílias, vemos muitas vezes os pais dando aos filhos presentes no lugar de presença, fazendo com que estes cresçam com o vazio afetivo, que os acompanha pela vida. Não poderíamos também deixar de perceber nas reflexões de Plastino que Freud deixa portas abertas para seu discípulo Carl Jung, psiquiatra, que a seu tempo e com sua coragem enfrentou críticas da academia e propôs avanços no legado de Freud, ampliando seu conceito de libido e do inconsciente, num arrojado rompimento com o paradigma moderno, que Freud já vinha percebendo como insuficiente para tratar a profundidade do psiquismo humano. Hoje, com os conhecimentos psicanalíticos aos quais temos acesso, temos consciência das limitações de nosso trabalho de dissertação de mestrado realizado na Unicamp em 1986, onde estudamos o processo de produção da consciência individual, seguindo dois pesquisadores russos, Vygotsky e Leontiev, que afirmavam ser a consciência o verdadeiro e mais importante objeto de estudo da psique humana. Estamos convencidos de que devemos ultrapassar uma visão racionalista ou intelectualista dos
Fenômenos psíquicos, que coloca a consciência como principal objeto de estudo da consciência. Com isso, não queremos dizer que o estudo sobre a consciência sejam abandonados, mas que devemos ir mais fundo no estudo da psique humana, levando-nos a pesquisar mais a fundo a questão central que é o inconsciente com todas as suas facetas complexas, como nos revela os estudos do psiquiatra Carl Jung. Item com base nessas breves considerações teórica-acadêmicas, passo agora a falar sobre a afetividade como prevenção e auxílio na cura de doenças, que é o tema proposto para essa tarde. Item começarei dizendo sobre os conceitos que vamos utilizar aqui e afeto, doença e saúde. Item. Afeto é uma manifestação de amizade, de amor, que não se confunde com paixão, que também é necessária em nossa vida. A paixão está ligada ou é determinada por nossos impulsos e instintos, que nos impelem a agir para o bem ou para o mal. Todos nós temos impulsos, instintos, que a psicanálise chama de ID. Até os animais têm isso. E nós somos animais culturalizados. Já o afeto é de ordem espiritual, uma necessidade primordial para que tenhamos felicidade e consequentemente possamos evitar ou curar doenças. Item doença é como um sinal vermelho ou um semáforo, que, ao acender, nos obriga a parar, interromper ou modificar nossa viagem. Ela é uma fragilização ou debilitação do indivíduo, que pode ser produzidas por vários fatores, genéticos, alimentação, sedentarismo, envelhecimento, podendo chegar à desanimação ou morte do corpo. O corpo vivo é um corpo animado ou que tem alma. A palavra alma vem do latim anima, que significa vida. Estar vivo é, portanto, estar animado. Item saúde não é simplesmente ausência de doença. É um estado psíquico que se identifica com abundância de energia interior, alegria de viver, serenidade, culminando em equilíbrio psicofísico. Como já disse, saúde é animação e todos nós muitas vezes nos sentimos desanimados ou pouco animados. Item como já o dissemos, hoje é vasta literatura dizendo que a verdadeira causa das doenças, que muitas vezes desconhecemos, é a falta de afeto, causando um vazio dentro da gente que às vezes chega a doer. Ele vai minando nossas forças interiores, nossa vontade de viver, nos adoecendo, nos matando. Os remédios e as cirurgias são importantes, mas só trazem a cura se internamente tivermos vontade firme de nos curarmos. Item daí a tese que abraçamos e compartilhamos com vocês, a afetividade como prevenção e auxílio na cura de doenças. Em nossa vida diária, vivenciamos variadas emoções e medo, que pode virar pânico, ansiedade, estresse, raiva, que podem virar ódio ou mágoa, tristeza ou melancolia, que pode virar depressão, inveja, culpa, remorso, e que podem nos matar. A questão é como lidamos com essas emoções, qual a sua intensidade em nós, tirando lição delas. Item o recomendável é, como diz a música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Ficar deitado, remoendo e nos revoltando ou dizendo eu não mereço isso, brigarmos com todos e tudo à nossa volta, nos colocando como pobres coitados ou vítimas não ajuda em nada. Temos que buscar compreender o que estamos passando, nos amarmos, termos autoestima, auto-perdão. Amar o próximo como amamos a nós mesmos. Isso não é egoísmo, é amor próprio, como nos ensina o psicanalista Erich Fromm e outros estudiosos do psiquismo. E também procurarmos amigos, ocupações e apoio médico com algum medicamento quando, e se fizer necessário no tratamento. Hoje se sabe que há muitas doenças psíquicas têm cura ou, pelos menos, tratamento, se a gente desejar realmente. Mas pode acontecer que, no fundo, a gente não deseje se curar para termos pessoas ao nosso lado, nos dando afeto. Item às vezes ouvimos as músicas, quero chorar, não tenho lágrimas, ou então, vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Item não nos envergonhemos de chorar. Quem chora se desabafa, quem canta seus males espanta, quem fala, quem dança e quem ri dá uma trégua no sofrimento. Tudo isso é terapêutico. Não podemos negar o que vai na alma. Não há borracha de apagar passado. Ele mora em nosso interior, como luz e sombra, como alegria e tristeza, como nos ensina Jung. Item a psicanálise trouxe, assim, para nós um entendimento maior do nosso psiquismo mais profundo que é o inconsciente. Este escapa do nosso consciente, da nossa vontade imediata, não temos total controle sobre ele. É algo bem mais complexo e misterioso que nos faz agir sem que queiramos. E os sonhos, as músicas, as artes em geral, e a fala, a linguagem do corpo são ótimos meios de acesso ao nosso íntimo, ao nosso inconsciente. O cantor Vanderly deixou-nos uma frase muito importante em Sabe o que eu queria agora, meu bem, em sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, que me oferecesse um colo, um ombro. Sabe o que queria meu amor, morar no interior do meu interior, e vai por aí. Item do ponto de vista religioso, se diz que precisamos de Deus para preencher nosso vazio. Sim, mas que seja um Deus amor, que habita em nosso íntimo e não um Deus distante, julgador, vingativo, temeroso. Para mim Deus é amor e isso é tudo. Item Jesus, que, entre outras competências, era um mestre da medicina da alma, dizia, tua fé te curou, quer dizer que a doença e a cura vêm de dentro, da fé na vida, que é a energia curativa que todos temos, embora muitos achem que a cura vem de fora, por um milagre. A graça ou a misericórdia de Deus é tida como uma aliada aos nossos esforços, é um acréscimo importante às nossas lutas, mas tudo começa em nós, em nossa vontade firme e profunda de viver. Item busquemos a afetividade, a amizade, o amor. Tudo mais vem daí. Item grato a todos.